Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, aonde o próprio Cristo fez a seguinte afirmação: E a vida eterna é esta, disse Cristo, que te conheçam a ti. A vida eterna é exatamente o próprio Deus, pois Deus é a vida eterna. Em outras palavras, conhecimento de Deus é vida eterna. E é exatamente através deste vídeo que você irá adquirir a vida eterna. Por isso, me acompanhe através do livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, onde o próprio apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: Se somos infiéis, Deus, entretanto, permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, pois foi o Verbo que se fez carne. Você pode não se reconhecer através da pessoa de Deus, mas Deus se reconhece através da carne, pois foi o Verbo que se fez carne. Disse Paulo que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, pois nós somos Deus em manifestação inconsciente através da carne. Por isto, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará da morte. Quando você compreender que você é o próprio Deus, que você é a própria eternidade, já não existirá mais morte. Foi exatamente isso que aconteceu através dos apóstolos. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como exatamente os apóstolos haviam se tornado eternos, imortais? A resposta é simples: quando eles foram capazes de se reconhecer a si mesmos, conforme consta. Repito, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Quando eles se reconheceram a si mesmos, através do Espírito de Deus, eles adquiriram a vida eterna, pois a vida eterna é o próprio Deus. E eles perceberam que eles e Deus eram um só. Pois é exatamente isso que Jesus o fez no passado, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 25. Disse Jesus: Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci. E quando Jesus conheceu exatamente a Deus, ele adquiriu a vida eterna, pois a vida eterna é o próprio Deus. Neste caso, tanto Jesus quanto Deus haviam se tornado um só, pois foi o Verbo que se fez carne. Você consegue compreender que a vida eterna é ser capaz de se reconhecer através do Espírito? Por isso disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito, esse derrota a morte, simplesmente porque ele é capaz de reconhecer Deus em si mesmo. E Deus é exatamente a vida eterna. Por isso todos os apóstolos se tornaram eternos. Prova disto é que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz: Aquele que possui ele só imortalidade. O único que é eterno é Deus. Porém, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, o próprio Jesus afirmou: Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Sim, os apóstolos nunca morreram, pois no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, quem é capaz de se reconhecer através do Espírito tem a vida eterna, e a vida eterna é o próprio Deus. Por isso os apóstolos se tornaram eternos, imortais. E existe apenas um único que possui imortalidade, e este é Deus. Porém, como todos os seres humanos são Deus em manifestação, podemos entender perfeitamente porque estes podem derrotar a morte, através da ressurreição do espírito na carne, pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. Não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o ser humano que desperta da sua verdadeira identidade, que é o próprio Deus. Está dado o recado, meu amigo. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.